coletivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar agora Gênesis, que ele está no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Mas antes eu vou ler o Evangelho, que é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 13. Sendo o homem um depositário, o gerente dos seus bens que Deus colocou em suas mãos, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu em razão do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em fazer com que eles sirvam apenas a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. A benevolência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza. Ela suaviza a miséria presente, mitiga a fome, protege contra o frio e dá abrigo a quem não tem. Mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. É aí principalmente que está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar, e tivessem elas de tirar desses trabalhos um proveito natural. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, pedimos a espiritualidade, pedimos entendimento, pedimos para nós, encarnados, para os desencarnados, pedimos pelos ouvintes, pedimos entendimento, Deus, pedimos ao seu altivo e à Dona Lurdinha, pedimos a Kardec que nos ajude a entender o que ele trará nessa tarde para nós, pois ainda nada sabemos. Peço a espiritualidade guia que trabalha nessa casa. Peço a Jesus, mas acima de tudo eu peço a Deus para iniciar o estudo na Gênesis. Que assim seja. Graças a Deus. Seu Nilton hoje está indo às forras comigo, é? Tá bom, deixa ele. Como o professor não chegou e saiu, vamos aqui, ele está estudando aqui Fundamentos da Revelação Espírita. Então está no item 7, né? Ele já leu isso tudo aqui, então está no 7. No sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação, mais particularmente das coisas espirituais. Agora eu entendi que fala de revelação, está falando de revelar, de profeta, essas coisas.
que foi semana passada. Então, aí continua aqui falando. Diz-se revelação, mas particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio de seus sentidos, e cujo conhecimento é dado por Deus ou pelos seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou Messias, isto é, enviados missionários, tendo a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sobre este ponto de vista, a revelação pressupõe a passividade absoluta. Aceita-se sem verificação, sem exame e sem discussão. Está bem explicadinho isso aí, né? Todas as religiões tiveram seus reveladores que, embora tivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial, porque estavam adequados ao tempo e ao meio em que viviam. As peculiaridades dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Então, nesse parágrafo, ele diz que as religiões tinham lá os seus profetas, que naquela época era adequada essas coisas, suas revelações, seus reveladores, os homens que revelavam aquelas coisas. Até hoje ainda existe isso nas religiões, né? As peculiaridades dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de comover os espíritos e, por isso mesmo, de semear as sementes do progresso, que mais tarde deviam se desenvolver, ou que se desenvolverão um dia à luz brilhante do cristianismo. Continua, Soninha. Estou aqui onde você parou, no item 7, eu estou lendo o 8, li o 8 agora. Então, vamos lá. Ele está falando aqui dos fundamentos da revelação espírita. Então vamos continuar. Ela leu o 8, né? Todas as religiões tiveram seus reveladores, que, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial. Então, cada religião teve a sua importância, a sua razão de ser. Todas elas, cada um a seu tempo e no meio em que viviam aquelas pessoas. Se Jesus viesse antes de Moisés e a doutrina espírita viesse antes do cristianismo, nenhuma daria certo. A vinda de Jesus seria inócua, porque aquele povo rude não compreenderia Jesus, e muito mais inócua seria a doutrina espírita. Então tudo vem a seu tempo, de acordo com a maturidade dos seres, né, das civilizações, para compreender esses ensinamentos.
apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de comover os espíritos e, por isso mesmo, de semear as sementes de progresso, que mais tarde deviam se desenvolver, ou que se desenvolverão um dia à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto que eles sejam amaldiçoados em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, assim que a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Assim como uma criança, com a sua inocência, está vivendo a sua fase infantil necessária. E a educação que os pais dão, que a professora dá na escola, vai render os frutos no seu tempo certo. Ali teremos futuros médicos, futuros engenheiros, futuros enfermeiros, futuros técnicos, futuros profissionais em todas as áreas da educação, enfim. Mas tudo começa com a alfabetização. Assim com relação às religiões. E, infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta suscitou as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua cobiça ou da sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde ficar livre desses parasitas. A esse respeito, pedimos uma séria atenção para o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que tem como título os falsos cristos e os falsos profetas. Tudo bem até aí? Estão entendendo bem? Então vamos continuar. Número 9. Há revelações diretas de Deus aos homens? É uma pergunta. Deus pode falar diretamente aos homens? Resposta, né? Essa é uma questão que não ousaríamos responder, nem afirmativamente, nem negativamente, de uma forma absoluta. Olha, tudo o que acontece vem de Deus, da vontade de Deus. Então, se os espíritos se comunicam, quando vem a doutrina, quando veio a doutrina espírita, quando veio o Cristo, quando veio o Moisés, tudo com a aquiescência de Deus, do Criador. Agora, ele pode se comunicar diretamente com o homem? Aí Kardec colocou, né? Não vou dizer nem que sim, nem que não. Não ouso responder isso. Como Deus pode tudo, mas quem seria aquele de nós que ouviríamos Deus? Jesus, sendo um espírito puro, ele dizia: eu e o Pai somos um, somos único. Ele não estava dizendo que ele era Deus, ele estava dizendo que ele compreendia Deus. Nós ainda não compreendemos. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá a certeza dele. Do que não se pode duvidar é que os espíritos mais próximos de Deus, pela feição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau do seu saber pessoal, podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram,
ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, foram às vezes confundidos com o próprio Deus. As comunicações desse gênero não têm nada de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e o modo pelo qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. Vou ler de novo. As comunicações desse gênero não têm nada de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e o modo pelo qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração, pura e simples, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê em muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Então, esse intercâmbio entre os espíritos e os homens sempre aconteceram. E para nós espíritas isso não é novidade nenhuma. Agora, Deus falar conosco é uma coisa que é difícil de responder, né? Como Kardec disse, os espíritos puros recebem as ordens de Deus. Assim sendo, é rigorosamente exato dizer que a maior parte das revelações são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se conclui que todos os médiuns sejam reveladores ou ainda menos os intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Então a gente não pode concluir que os médiuns são inspirados direto de Deus, né? Não podemos. Pode então haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo, o que é a lei do Decálogo? Os 10 mandamentos. Pode então haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas. Apócrifa é falsa e mentirosas. Então a gente tem revelações verdadeiras e tem revelações mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade. Então, o caráter da revelação divina é a eterna verdade. É aquela comunicação instrutiva. Você tem a comunicação séria e tem a comunicação falsa. Toda comunicação séria é verdadeira, mas nem sempre ela, quer dizer, toda comunicação instrutiva é séria e verdadeira, mas nem toda comunicação séria necessariamente seja verdadeira. Um espírito pode falar com seriedade e se enganar. A diferença é que a comunicação instrutiva vale para o momento que ela está sendo dada e ela vale para o futuro. Ela vale para sempre, como são os 10 mandamentos, como são os ensinamentos do Cristo. São comunicações instrutivas. Por quê? Elas têm um caráter divino. Por isso, ele é eterno. Sempre será verdadeiro. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todas as características de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai,
são obra pessoal e política de legislador hebreu. Então, as comunicações falsas, as revelações falsas, elas não têm um caráter divino, ela vem dos homens. Por isso Jesus combateu os fariseus, porque eles imiscuíram entre as verdades posições humanas, dizendo ser de caráter divino, e não era. Por isso Jesus combateu essas práticas. E por isso Jesus foi crucificado. Quando você vai contra o interesse do sistema, você é sacrificado. É assim que a lei do Decálogo tem todas as características de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai. São obras pessoal e política do legislador hebreu. Como ele fez, dizendo que era a lei divina, lavar as mãos antes de comer. É um hábito humano, um hábito de higiene, mas não é uma lei divina. Como proibir um homem fazer qualquer coisa no dia de sábado. É um problema do legislador hebreu. Moisés foi muito mais um legislador do que um profeta. Então, para domar aquele povo rude, ele teve leis duras, que depois os homens deram continuidade por interesses políticos, por interesses pessoais. Assim fizeram os fariseus. E Jesus combateu tudo isso. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis caíram em desuso por si mesmas, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como o farol da humanidade. O Cristo fez do Decálogo a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tamanho poder. Porque isso atravessou os milênios. A obra de Moisés, o Decálogo, atravessou os milênios, vale até hoje. Olha a mensagem instrutiva. Valeu naquela época e vale até hoje. Como o Cristo, a sua mensagem atravessou os milênios. Você tem o mundo dividido antes do Cristo e depois do Cristo. Tudo bem? No question? Está entendendo? Vocês dois estão entendendo? Bom. Número 1. Uma importante revelação acontece na época atual. É a que mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Olha, foi uma comunidade, foi uma comunicação atual. O Espiritismo, o advento do Espiritismo. Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas ficou até os nossos dias, de certo modo, em estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. Quer dizer, a comunicabilidade, porque Moisés proibiu a comunicação com os mortos, e por interesse os homens combateram isso, mantiveram essa lei humana, não divina. O Decálogo não consta que
Deus proibiu a comunicação com os mortos, já que o decálogo veio da manifestação espírita. Ele disse que foi Deus, mas foram os espíritos elevados que trouxeram o decálogo. Mas lá não consta proibida a comunicação, senão seria contraditório. Então foi uma lei humana do legislador, porque abusavam da comunicabilidade. Abusava. Vide a construção do bezerro de ouro. Porque aquele povo era rebelde, e era um povo que já estava contaminado com a cultura egípcia. Então Moisés teve que prepará-lo, fazendo com que rodassem 40 anos no deserto e os mais novos fossem compreendendo a ideia do Deus único, preparando aquele povo para a vinda do Cristo. A ignorância das leis que regem essas relações o ocultara sob a suspeição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo de seus acessórios ridículos, compreender o seu alcance e dele fazer surgir a luz que devia clarear a estrada do futuro. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos, sem disso suspeitar, assim como as leis que regem suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Porque nós vivíamos em meio aos espíritos. Sempre vivemos. Sempre, desde que o mundo é mundo. Sem suspeitar. Assim como sempre vivemos em meio à atmosfera, se eu posso assim dizer, bacteriana. Sem suspeitar. Teve que vir o microscópio para nos mostrar os seres infinitamente pequenos. Então a doutrina espírita revelou isso. Nós vivemos entre os espíritos. O mundo espiritual está aqui. É uma grande revelação. E que o mundo está descobrindo isso. A gente vê os filmes, a gente vê em novelas, a manifestação do mundo invisível. Tudo vindo a seu tempo. Como há outras coisas que serão reveladas. E por enquanto nós não sabemos, não tivemos acesso ainda. (13) A revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Inclui-se na primeira porque o seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa de um desejo premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina têm sua origem no ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que ignoravam e não podiam aprender por si mesmos e que deveriam conhecer, agora que estão aptos a compreendê-las. Conclui-se na segunda, porque esse ensino não é privilégio de indivíduo algum, mas é dado a todos da mesma maneira, porque os que transmitem e os que recebem não são de maneira alguma seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, porque não renunciam ao seu raciocínio e ao seu livre-arbítrio.
Porque a verificação não lhes é impedida, mas, ao contrário, recomendada. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho dos homens, a partir da observação dos fatos que os espíritos colocam sobre os seus olhos e das instruções que dão a eles, instruções que os homens estudam, comentam, comparam e das quais tiram suas próprias conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é o fruto do trabalho do homem. Então Kardec explicou aqui as duas vertentes da doutrina espírita, as duas características, por ser uma revelação divina e uma revelação científica. Ela não surgiu do nada. Os espíritos vieram por ordem de Deus para esclarecer a humanidade, falar do mundo invisível que a mediunidade descobriu, assim como o telescópio descobriu o mundo dos infinitamente dos astros, do infinito, e o mundo e o microscópio dos infinitamente pequenos. A doutrina espírita, então, tem esse caráter revelador divino, porque veio por ordem de Deus. Mas também tem um caráter científico, porque a gente pode e deve analisar, questionar, até duvidar, porque é sadio para a gente poder concluir. Então tem esse aspecto científico, o aspecto da análise. E os espíritos dizem que a gente deve verificar. Não foi isso aí dito anteriormente? Eu não sei se foi lido aqui. Foi lido aqui essa frase. Verificai se os espíritos são de Deus, vêm de Deus. E o que foi dito foi o seguinte: verificar, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quem tem que saber se o espírito é falso ou verdadeiro? Nós. A nossa análise, para saber se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Perguntas? Então vamos continuar. Mais um pouquinho. Número 14. O Espiritismo, como meio de elaboração, procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas. Quer dizer, aplica o método experimental. É através da mediunidade. Não é o método da ciência materialista, porque ela quer que aquele fenômeno se repita da mesma forma em todos os lugares e da mesma maneira. Então, por exemplo, se você pegar um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio vai dar sempre a água, em qualquer lugar do planeta. Mas você não pode obrigar o espírito a aparecer aqui, lá na hora que você quer, porque a manifestação é espontânea. Você está lidando com inteligências que têm livre-arbítrio. E nem todos eles falam a mesma coisa, como nós não falamos nem pensamos igualmente. Mas não deixa de ser um modo experimental que a gente precisa analisar. Por isso, Kardec disse que ele é científico. Apresentam-se fatos novos que não podem ser explicados pelas ciências conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas, chega a lei que os rege após que deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis.
O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, ou seja, não apresentou como hipóteses nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência resultou evidente da observação dos fatos. E assim, em relação aos outros princípios, não foram os fatos que vieram mais tarde confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Portanto, é rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação. Porque foi o próprio fenômeno que se revelou. O próprio fenômeno. Quem é você? Eu sou a alma dos homens que já morreram. O próprio fenômeno. Então, veio de uma consequência. Consequência era a manifestação. E se chegou ao fato. Para a gente terminar, eu vou ler o número 15. Tá? Um pequeno parágrafo. Se temos um exemplo, no mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, do qual ninguém seguramente suspeitara. É o de existirem espíritos que não se julgam mortos. E é mesmo. Essa semana mesmo, nós conversamos com um grupo de espíritos que não sabiam que tinha morrido. E eu falei, você morreu. Eu morri, você está louco? Eu estou vivo. Não, tudo bem, você está vivo. Mas o seu corpo morreu. Não, meu corpo não morreu coisa nenhuma. Então, é o que ele está dizendo. No mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, do qual ninguém seguramente suspeitara. É o de existirem espíritos que não se julgam mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram antecipadamente dizer: há espíritos que creem ainda viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, hábitos e instintos. Mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Vendo-se espíritos em dúvida quanto à sua situação, ou afirmando que ainda eram desse mundo, julgando-se envolvidos com suas ocupações ordinárias, do exemplo deduziu-se a regra. A repetição de fatos análogos demonstrou que isto não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita. Ele está dizendo aqui a parte científica da doutrina espírita, da análise. Então, desse fato, se analisou e se chegou a uma conclusão. Nem todos os espíritos sabem que morreram. Ele tem que ser avisado que morreu. Que ele não faz mais parte do mundo dos encarnados. E ele precisa se readaptar ao mundo invisível ou ao mundo espiritual. A repetição de fatos análogos, ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e que é particular a certos gêneros de morte, que ela é temporária, mas pode durar semanas, meses e até anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo ocorreu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Então, observando os fatos, surgiu a teoria da observação dos fatos,
da observação dos fatos, chegamos à teoria, né? Aos livros que estudamos, o Livro dos Espíritos, principalmente, que é a coluna vertebral da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e a Gênese e o Evangelho. Alguma pergunta? Eu acho que chegamos a um ponto de entendimento. Se a gente for um pouco mais, vai cansar a mente e a gente não vai compreender. Porque tem que prestar bastante atenção aqui no que eu estou lendo, senão se perde. Vocês entenderam? Eu falei difícil? Mais ou menos? Deu para entender? Então, o que nós estamos estudando aqui? O que foi que nós estudamos? Nós estamos estudando os fundamentos da revelação espírita. Os fundamentos da revelação espírita. Isso que a gente está estudando, esses fundamentos. Então ele está explicando como tudo aconteceu, como chegou a teoria. Olha aí as belas rosas para Lourdinha e para todas as mães. Estamos chegando aí no... Está bonita, né? Estão bonitas, lindas. Então, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a nossa doutrina, que ela possa fazer mais homens de bem, que ela possa nos transformar em homens de bem, modificar o nosso caráter. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor e que tenhamos forças para continuar divulgando a doutrina espírita. Em nome do altivo, em nome dos guias aqui presentes, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do patrono desse estudo, o nosso professor José Jorge e o Camille Flammarion, irmão e amigo de Kardec, né? Amigo, irmão espiritual. Em nome desses espíritos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, e acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno do livro A Gênese da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito